Graça e paz, amém? Louvado seja Deus. Uma alegria imensa, amados, estar com os queridos aqui da Igreja Batista Central de Ibiporã. Estou acompanhado da minha filha, Heloísa Monteiro. Tá? Minha esposa não veio em virtude de não estar muito bem, né? De saúde, aí as correrias também da vida, né? E trago o abraço da nossa igreja, a Igreja Batista Boas Novas ali em Londrina, da qual eu sou o pastor. Também das nossas igrejas, como disse o pastor Siaca, né? Eu sucedi o pastor Siaca nesse ministério, nesse projeto, trabalho da coordenadoria da nossa associação. São 42 igrejas e 11 congregações aqui no norte do Paraná. 4.000 e poucos batistas que congregam, né? Nessas igrejas filiadas à nossa associação e ligada à nossa convenção. Amados irmãos, podemos abrir a Escritura Sagrada, a Bíblia, no Salmo de número 150, eu creio que deve ser colocado ali, versículos 1 e 2, o tema que nós pretendemos refletir com os irmãos é celebrando a nossa fé. Sabemos que a igreja está celebrando, né? 19 anos de organização eclesiástica. Ela tem sido, durante esses anos, muitos anos aí já, embora adolescente, né, 19 anos, mas já é um bom tempo, já tem sido aí um farol, né, anunciando o Evangelho, a palavra de Deus aqui em Ibiporã e todo o norte do Paraná. Então, o Salmo 150, amados, versículos 1 e 2. Diz o texto da Escritura: louvado seja o Senhor. Louvem o Senhor em seu santuário, louvem-no em seu majestoso céu, louvem-no por seus feitos poderosos, louvem a sua grandeza sem igual. Amém? Louvado seja Deus. Me chamou muito a atenção essa primeira parte do versículo 2. Louvem-no por seus feitos poderosos, louvem-no por sua grandeza sem igual. Amados irmãos, queridos aqui da Igreja Batista Central de Ibiporã, também os amados que nos acompanham pela internet, a ideia de celebrar é comemorar algo importante, algo célebre, algo diferenciado, é alegrar-se em Deus por sua fidelidade para conosco. E os irmãos batistas aqui de Ibiporã têm motivos de sobra para celebrar a Deus, para engrandecer a Deus, assim como o povo de Deus no Antigo Testamento também, eles celebravam a Deus com festas solenes, como por exemplo a festa dos tabernáculos, a Páscoa e uma série de outras celebrações que eram marcantes na vida do povo de Deus. O povo de Deus no Velho Testamento era instruído para guardar as datas importantes, para celebrar a Deus, para glorificar e agradecer a Deus por tudo. Nós também, amados irmãos, devemos celebrar ao Senhor, como vimos nos diversos salmos das Escrituras Sagradas. Nós somos convidados para nos alegrar e celebrar ao Senhor a nossa fé, irmãos. Celebrar a nossa fé, por quê? Eu faço uma pergunta, a qual imediatamente passo a responder em alguns pontos. Celebrar a nossa fé. Celebrando a nossa fé, os irmãos da Igreja Batista Central aqui de Ibiporã, estamos celebrando a nossa fé por quê? Amados irmãos, a primeira coisa, talvez a coisa principal, nós devemos celebrar a Deus pelo que Deus é. Simplesmente Deus. Deus é Espírito, né? Como diz lá no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 4, Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. De Deus, amados irmãos, procedem
as atividades do Espírito de Deus procede o poder. O poder de Deus desceu sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo, cheio do Espírito de Deus, trabalhou como Messias enviado da parte de Deus. Os profetas do Velho Testamento, todos também possuídos pelo Espírito de Deus, os apóstolos, os discípulos, nós cristãos, os cristãos têm, não o Espírito do mundo, irmãos, mas o Espírito de Deus. Conforme nos ensina o apóstolo Paulo na carta dele aos Coríntios, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, disse Paulo, mas o Espírito que provém de Deus. Porque o homem natural, amados irmãos, ele não entende de coisa alguma que provém do Espírito de Deus. A compreensão da profundidade de Deus, das coisas de Deus, somente podem ser compreendidas pelo Espírito de Deus. Diz Paulo ainda, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 2, verso 10 e 11, mas Deus nolas revelou, ou seja, essas coisas misteriosas do Espírito, Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Mas ninguém sabe as coisas de Deus, se não for pelo Espírito de Deus, irmãos. Devemos celebrar a nossa fé, amados. Nós devemos celebrar a nossa fé porque nós, os cristãos, nós, a Igreja de Cristo, nós, as igrejas locais, como a Igreja Batista Central aqui em Biporã, somos uma agência de transformação da sociedade, das pessoas ao nosso redor. Nós somos, amados irmãos, os depositários dos mistérios de Deus. É isto. Muitos mistérios foram, amados irmãos, muitos mistérios foram e estão sendo revelados pelo anúncio da mensagem do Evangelho, pela graça, pelo amor, a misericórdia de Deus, me foi outorgada, nos foi outorgada a cada um dos irmãos o privilégio de dar o testemunho ao mundo todo das riquezas insondáveis de Cristo. É isso que a palavra de Deus anuncia. Paulo diz aos Efésios, a mim, o mínimo de todos os santos, o menor, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos quantos seja qual é o testemunho do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. E aqui este texto, o versículo 10, ele é tremendo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, amados irmãos, diz Paulo, seja conhecida dos principados e potestades no céu. É como se fosse uma coxa colorida, é como se fosse um ramalhete de flores, o simbolismo que se aplica à igreja, mostrando que a igreja tem uma multiforme sabedoria. Ela tem sabedoria à vontade de toda espécie para orientar o povo de Deus, para instrumentalizar e para capacitar o povo de Deus, para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Paulo diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Celebremos, ó irmãos, a nossa fé. Por quê? Porque Deus é Pai. A relação entre Deus e Jesus é de pai e de filho. Ou seja, Jesus na condição de filho unigênito,
um filho sem igual, um filho incomparável, da mesma natureza de Deus. Mas Deus também é nosso Pai. Devemos celebrar a Deus, porque Deus é o nosso Pai. Nós passamos a ser filhos de Deus, por meio da pessoa de Cristo. Quando nós o recebemos, como diz o Evangelho de João, celebremos, pastor Siaka, a nossa fé. Celebremos a nossa fé pelo que Deus fez, pelo que Deus é, pela paternidade de Deus, mas por tudo aquilo que Deus tem feito ao longo de toda a história da raça humana, amados irmãos. Deus fez o mundo, Deus fez a natureza, Deus fez os céus e a terra, Deus fez o homem, Deus nos deu a vida, Deus nos deu a família, Deus nos deu a igreja. Louvado seja Deus. Deus nos criou para o louvor da sua glória, diz Paulo. É isso que é dito, a glória de Deus, irmãos, é o grande propósito de Deus para a criação, não só do homem, mas de toda a terra. Romanos 11:36, Paulo coloca aqui, porque dele, ou seja, de Jesus, e por ele, ou seja, por Jesus, e para ele, Jesus, são todas as coisas, pastor Nil Sérgio. São todas as coisas, Ele criou, Ele dirige, Ele mantém, Ele sustenta todas as coisas. Temos motivos para celebrar a nossa fé, pastor Siaka. Temos motivos de sobra. Celebremos a nossa fé pelo que Deus tem feito ao longo da nossa história. Desde o Éden, desde a promessa de Deus de que Jesus esmagaria a cabeça da serpente. Desde Noé, desde Abraão, que seria um instrumento para abençoar as famílias. Deus disse, tu serás uma bênção, Abraão. Deus disse, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amados, nós temos motivos de sobra para celebrar a nossa fé. Nós tivemos um Moisés, libertador do povo do Egito, que de certa forma é um tipo da pessoa de Jesus, que também nos libertou da escravidão, do pecado. Nós tivemos um Josué na história do povo de Deus. Nós tivemos reis, tivemos profetas maiores e profetas menores que também eram grandes. A galeria dos heróis da fé que vemos ali nominado em Hebreus 11. Os apóstolos, os evangelistas, os cristãos da igreja primitiva. Celebremos a nossa fé por Cristo ter vindo ao mundo e ter morrido na cruz do Calvário e ressuscitado. O que foi e é a razão da nossa fé, irmãos. Nós devemos celebrar a nossa fé, celebrar a glória do reino de Deus que está entre nós. Celebremos, irmãos, a nossa fé. Celebremos, amados irmãos, tudo aquilo que Deus tem feito, tudo aquilo que Deus está fazendo em nosso favor na história. Desde a igreja cristã primitiva, o sangue dos mártires, irmãos, o sangue dos mártires regou, não apenas somente a terra ali nas arenas, que eles eram sacrificados por animais, por matadores, por gladiadores, mas o sangue deles semeou, regou o coração das pessoas que seriam alcançadas pela mensagem transformadora do Evangelho. O sangue daqueles mártires tem um significado profundo. Amados irmãos da Igreja Batista Central, aqui em Biporã, celebremos a nossa fé, porque assim estamos celebrando a glória do reino de Deus, porque Deus faz desde a eternidade e para sempre, em toda a eternidade. Deus tem sustentado, amados irmãos, grupos fiéis à palavra de Deus desde os tempos dos primórdios. Houve tempo, irmãos, na história, os irmãos sabem, com a oficialização, a estatização da igreja, ali por Constantino, no 4º século depois de Cristo. Mas mesmo assim, Deus preservou grupos fiéis, grupos que se mantiveram apegados à palavra, obedecendo à palavra, como conhecemos na história da igreja.
grupos que se identificavam com a palavra de Deus, que obedeciam a palavra de Deus, como aqueles que nós vemos falar nos movimentos da pré-reforma, os anabatistas, os puritanos e tantos outros. Nós mesmos, os batistas, historicamente somos conhecidos não tanto como sendo uma denominação, mas sendo um movimento que já existe, irmãos, há séculos e séculos. Sendo apenas oficializada num dado momento, conhecida como uma igreja local denominada batista. Nós entendemos que a nossa origem, sabemos que a nossa origem vem ali da Europa, dos inconformistas ingleses, aqueles que lutavam pela purificação da igreja estatal na Inglaterra. Depois, aqueles cristãos ali que organizaram ali as primeiras igrejas ali nos arredores de Londres, ou ali em 1608, ali em Amsterdã, 1612 na Inglaterra, eles passaram e continuaram a ser perseguidos pelas autoridades e até mesmo por outros religiosos na época, e foram para os Estados Unidos, para um novo mundo, procurar colonizar e construir uma nova vida. Aí surge a primeira igreja batista em solo americano, em 1638. Depois vem missionários, vem colonos para o Brasil e organizam, dias atrás, agora dia 10 de setembro, 149 anos de batistas organizados aqui no Brasil. Ali em Santa Bárbara do Oeste, em 1771, dia 10 de setembro, a primeira igreja batista aqui no Brasil. Pouco tempo depois, em 1882, 2 casais de americano, mais um brasileiro, um ex-padre, Antônio Teixeira de Albuquerque, organiza a primeira igreja batista em Salvador. A primeira que tem um brasileiro ali, um ex-padre convertido. Irmãos, o que é que nos identifica como povo de Deus? O que é que nos identifica como um povo fiel à doutrina, como sendo um grupo que deu sequência àquele grupo verdadeiro que obedece, que segue a palavra de Deus? É um conjunto de princípios. Nós, os batistas, não temos papa, não temos comando central, não temos uma igreja mãe que nos patrocina, que nos financia, ou que nos dirige, que nos impõe uma série de regras, não impõe um catecismo. Mas o que nos identifica, irmãos, é um conjunto de princípios, é um conjunto de valores, é um conjunto de doutrina. É a Bíblia Sagrada como regra de fé e de prática. É o batismo dos regenerados, de pessoas adultas, e não um batismo infantil. É o batismo por imersão, como a própria palavra significa, batismo, imersão, mergulhar. É a separação da igreja e do Estado. É o espírito cooperativo, é a obra missionária, pastor Siaka. Eu sou fruto de missões, irmãos. Nós somos frutos de missões. Hoje nós temos milhões de batistas no Brasil. Somos todos frutos da obra missionária. E o Brasil tem uma história bonita nesse sentido, nessa questão missionária. Em 1965 teve uma campanha evangelística muito famosa, Cristo, a Única Esperança, liderada pelo pastor Rubens Lopes. Nos anos 80, eu me lembro, foi a época que eu me converti ali, em 1980, mais ou menos 81. Só Jesus Cristo salva, Atos 4:12. Ó, irmãos queridos, pela mensagem pregada pelos batistas brasileiros, pelos missionários, o evangelho chegou até nós, pastor Siaka. Foi por esta mensagem linda, maravilhosa, anunciada pelos missionários, pelos crentes vindos de outras nações, chegou até nós, chegou aqui no norte do Paraná, chegou primeiramente lá em Paranaguá, no estado do Paraná, por volta de 1903, irmãos.
A igreja comemorou agora em setembro, se não me engano, dia 7 de setembro, 117 anos de organização. A primeira igreja batista de Paranaguá. E aqui no norte do Paraná, os irmãos sabem, a primeira igreja batista organizada, que foi aqui em Biporã, alguns discutem se seria Londrina, 1939, maio de 1939. Somos fruto desse trabalho, irmãos. Nós, os crentes batistas, somos frutos de missões. Essa igreja, a Igreja Batista Central de Biporã, também tem a sua história. Também é fruto também do trabalho da primeira igreja, de certa forma liderada pelo pastor Levi lá de Curitiba, né? Organizada no ministério dele, é fruto da ação de Deus na vida daquele pastor e na vida dos irmãos que tiveram a visão naquele momento de organizar aquela igreja. Então, os irmãos, nós temos motivos para celebrar a nossa fé. Nós temos motivos, nós temos razões de sobra. Deus quer que nós hoje, irmãos, apesar da crise moral, pastor Siaka, apesar da crise ética, mais uma vez Deus está conclamando os irmãos, mais uma vez Deus está nos conclamando para que corajosamente, para que profeticamente, irmão Jean, nós saiamos cheios do Espírito Santo e estejamos anunciando que só Jesus Cristo salva, que Cristo é a única esperança, que a solução é Jesus Cristo, pastor Siaka. É esta motivação que vem ao nosso coração. Nós precisamos anunciar, apesar do sofrimento, apesar da crise, apesar da pandemia, apesar do corona, apesar da corrupção política, das dúvidas que há no coração das pessoas, ainda há esperança, porque Cristo é a única esperança e é só Jesus Cristo que salva. Celebrando a nossa fé, irmãos. Irmãos amados da Igreja Batista Central de Biporã, que saiamos daqui nesta noite e que continuemos na segunda-feira, no decorrer da semana, com esse espírito de celebração, de gratidão a Deus, porque Deus usou pessoas para nos abençoar, e que nós tenhamos esta visão de que devemos ser instrumentos de Deus para ser bênção na vida das pessoas. Nós devemos ser pessoas a serem usadas para transformar vidas aqui na cidade de Biporã, transformando vidas, transformando pessoas, pastor Siaka. Com certeza a cidade de Biporã pode ser transformada, socialmente, politicamente, economicamente. Oh, amados, esta frase, Cristo é a única esperança, esta frase, só Jesus Cristo salva, pastor Sérgio, precisa ser ouvida em toda a cidade de Ibiporã, precisa ser ouvida em todo o norte do Paraná, precisa ser ouvida em todo o Paraná, em todo o Brasil, em todo o mundo. Nenhuma esfera da sociedade, nenhuma fortaleza pode ser excluída desta mensagem de Cristo. As capitais, o sertão, as periferias, as favelas, até as portas do inferno devem ser demolidas pela ação poderosa da mensagem do Evangelho, queridos. Oh Senhor, amados irmãos da Igreja Batista Central em Biporã, concluímos esta nossa mensagem, essa nossa reflexão, pensando sobre isto, pensando que nós estamos começando uma nova semana. Estamos indo para o 20º ano, né, de ministério, de existência, de trabalho como igreja organizada na cidade de Biporã. Que cada um de nós, amados, que cada um dos irmãos possam sair daqui a cada dia com este pensamento, com esta convicção, com esta certeza de que você tem motivos para celebrar a Deus. Você tem motivos de sobra para celebrar a Deus. Deus fez e tem feito uma obra maravilhosa em nossas vidas. Promoveu a salvação, promoveu um momento, um espaço de comunhão, promoveu um espaço de amizade, promoveu um espaço de serviço. Tudo isso através da Igreja de Cristo.
da igreja local, da Igreja Batista Central aqui em Biporã. Portanto, louvamos a Deus por tudo isso. Celebramos a Deus, celebramos a Cristo, celebramos a nossa fé, celebramos a glória do reino de Deus. Que Deus vos abençoe nesta noite, celebrando a nossa fé. Amém? Que Deus os abençoe. Passo a palavra ao pastor Siaka. Esta noite em que a mensagem nos desafia a celebrar a Deus, eu quero convidar você para ficar em pé. E quem sabe, se você entrou aqui nesta noite, não conseguindo ver um motivo de gratidão a Deus, eu acho que esta mensagem trouxe à nossa memória um pouquinho, somente um pouquinho, daquilo que Deus fez, tem feito e ainda pode fazer na minha vida, na sua vida e através da nossa vida.